Olá pessoal, professora Roseli Moura, dando continuidade à resolução de alguns exercícios básicos mesmo de função polinomial de primeiro grau, somente para a gente introduzir, né, seria um pré-cálculo para fundamentar alguns elementos das funções, né, começando das mais simples para depois irmos para as mais complexas. Vou dar continuidade agora, resolvendo um exercício com função decrescente. Fizemos o slide anterior com uma função crescente, vamos para uma função decrescente, certo? Sempre, independente da lei de formação da função que a gente estiver trabalhando, sempre é bom lembrar que uma função, eu vou ter um y ou um f de x, você escolhe, né? Que é regido por essa lei de formação, que multiplica x mais b. Os parâmetros a e b são os que vão definir, né, dar identidade àquela função que você estiver trabalhando quando for uma função de primeiro grau. Tudo bem? Nós já fizemos. E pegando um exemplo muito simples, só para lembrar dos elementos, vamos supor menos x mais 4, que seja, né? Então, aqui eu teria o a igual a menos 1, certo? E o b igual a 4. Só pela observação desses dois elementos, você já tem a identidade dela. Você já pode até presumir o gráfico, sempre, né, se for essa a pergunta, né? Então, por exemplo, já vou fazer aqui. Lembro que já comentei com vocês, se por algum motivo vocês se sentirem mais confortáveis de fazer uma tabela, estabelecer valores para x encontrando y ou vice-versa, fica à vontade, mas nem é necessário. Por quê? Porque observando aqui a gente já sabe o perfil. Então, por exemplo, se o a, como nesse caso, é negativo, né? Então o a é menor que zero, essa função vai ser decrescente. Então, sendo decrescente, ela vai ter que ter um pontinho para sustentar. Eu já posso pegar esse ponto, que é o ponto mais fácil, né? Esse ponto não, né? Esse 4 do termo independente nos ajuda bastante, né? Então, de que forma? Se eu substituir aqui f de x e substituir o x por zero, independente de quem seja o a, menos 1 vezes 0 vai ser 0, não importa quem é o a, sempre eu vou ter como imagem, para abscissa 0, eu vou ter o b, que nesse caso é 4, tá? Então, nessa situação, eu já posso dizer que o par ordenado, não se esqueçam que o ponto é o par ordenado, né? Ele vai interceptar o eixo y, tá? Eu sugiro que sempre você faça, né, uso dessa prerrogativa, que ajuda bastante. Então, eu já tenho aqui no 4, aqui em cima, um ponto. Sabendo que ela é decrescente, a gente já sabe o que? De antemão, qual que é o estilo dessa reta. Mas aí, o que a gente sabe? Um ponto não é o suficiente. Então, o que eu tenho aqui, só para ilustrar, é essa situação. Vem para cá, vem para lá. Perceba, se eu fixar só num ponto, é pouco, né? Então, o que eu tenho? Tenho que colocar uma taxinha ali, né? No eixo do x. E é este ponto em questão, eu considero ponto chave de qualquer função, né? Seria encontrar a raiz. Então, quando eu tenho a raiz, aí eu estou estabelecendo o quê? Que o y seja igual a zero. Então, só em tempo, como nós já fizemos, o x foi zero, encontramos o 4. Agora, o y é zero, eu vou encontrar a raiz. Que neste caso é muito simples, né? Lembrando aqui que o plano cartesiano, né, tem o ângulo reto ali. Pois bem, substituindo de forma muito simples, a função se transforma numa equação de primeiro grau. Estou substituindo o y por zero,
da lei original e eu encontro que o x é igual a 4, tá? Ah, por coincidência. Por coincidência, na verdade, essa coincidência é em função do A ser igual a 1, a menos 1. Se fosse igual a 1, também aconteceria essa singularidade. Por qual motivo? Vocês devem lembrar, aqui eu tenho interceptando o eixo do x, que eu poderia encontrar esses valores utilizando trigonometria. Lembram? Usando o quê? A ideia de coeficiente angular. Mas se for essa a escolha, não percam de vista o seguinte, deixa eu até destacar. O ângulo é este aqui, tá? Então, se eu tiver que estabelecer, essa cor não tá muito visível, se eu tiver que ir por esse caminho, o ângulo que é formado é o ângulo externo. Mas se você for pela trigonometria, você vai ter que se ater a esse. Chamar esse de alfa, como eu fiz no anterior. O ângulo que está lá fora é o ângulo suplementar. Suplementar significa que juntos formam 180 graus. Aí, quer usar a ideia de cateto oposto, né? Lembrando, só para quem tiver a curiosidade, a tangente do alfa, porque não dá para calcular a tangente do beta imediatamente, porque eu estou me atendo a esse triângulo com esses 3 vértices, esse triângulo que está sendo formado, né? Nem toda reta vai dar condições de você fazer de forma imediata com o ângulo em questão. Aqui eu tenho que usar o ângulo alfa lá fora, cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a tangente, vai dar o 1. Mas a gente não tem 1, a gente tem menos 1 como A. Né? Eu já tinha comentado isso com vocês no slide anterior, né? Então, aqui é negativo. Mas por que é negativo se aqui deu positivo? Porque, na verdade, esse negativo refere-se ao beta. Tá? Lembrando do círculo trigonométrico, né? O eixo das tangentes, se isso ainda soa distante para vocês, deem uma revisada, porque isso também vai ajudar bastante a gente a entender o cálculo, quando a gente estiver trabalhando com retas tangentes e assim outros conceitos importantes. Pois bem, é isso, pessoal. Então, como aqui o único objetivo é a gente fundamentar quando o A é negativo, a função é decrescente. Aqui eu teria o coeficiente angular. O B, por sua vez, vai gerar o coeficiente linear, é onde intercepta o eixo do y, tá bom? Então, esses elementos importantes de qualquer função e a gente trabalhando na de primeiro grau. Agora, aproveitando, vamos fazer uma parecida que é a que ficou restando, que é a função constante, tá? Quando a gente fala, a lei de formação é y é igual a x mais b, mas se for uma função constante, a lei de formação é outra. Não fiquem presos a isso, né? Do ponto de vista prático, na verdade, quando você tem uma função constante, você exclui as duas outras possibilidades que a gente teve. Quando nós trabalhamos a função crescente, o a era positivo. Quando trabalhamos a função decrescente, o a menor que zero. Então, na função constante, eu vou ter o a igual a zero. Por que eu faço questão de comentar isso? Porque, na verdade, o x é uma variável livre, tá bom? Então, o que eu quero dizer é, se eu escolher, por exemplo, f de x igual a ax mais b, que dá na mesma, tá? Antes de dar um exemplo, quando eu coloco f de x e substituindo o a por zero, não significa que o x é zero. Porque muitas pessoas às vezes se equivocam, comentam, a função constante o x é zero. Não, o x é uma variável livre, tá? E que, por ser livre, independe de quais os valores que eu coloque para x, multiplicados por zero vai ser não vai sobrar nada, vai sobrar somente o b. Então, por estes motivos, muitos já definem a função constante é f de x igual a b, que é uma constante, tá? Mas a razão
fundamental, você não pode perder de vista essa situação. Então, se eu tenho crescente, decrescente, entre os dois, o que eu tenho no caminho? Uma constante, tá certo? E aí ela é muito mais simples, sob o ponto de vista de quê? Desenhar, fazer um gráfico, a gente faz com muito mais tranquilidade, não precisa, né, ficar exaurido, mas o conceito não é tão simplório. Por quê? Então vamos lá. Quando eu estabeleço x e y, só para ilustrar, tá? Então eu tenho o x no eixo das abscissas, o y no eixo das ordenadas, e aí eu pego, por exemplo, vamos pegar um exemplo qualquer, exemplos, tá? Y igual a 3. Quando você vê y igual a 3, não há problema algum você falar, é uma função que é regida por esse parâmetro. A diferença é que eu posso dizer o A é 0 e o B é 3, que é o termo independente. Então, se o B é 3, como nós já tínhamos dito, né? Se o B é 3, de antemão, é como que eu já comentei, sempre o 0 vai com quem? Com o B. Lembra dos exercícios anteriores? O 0 vai com B, o 0 vai com 4, tá certo? Na aula passada, o B era 6, o 0 vai com 6, sempre o 0 vai com B. Então, um ponto você tem. Só que, além de você ter este ponto, você tem todos. Porque como x é uma variável livre, x é livre, não importa o valor que você substitua por x, né? É variável livre. Eu constantemente vou ter como imagem o 3. Tá certo? Então, tudo bem, é um tanto quanto óbvio, tá bom? É um tanto quanto óbvio e ainda bem, mas não custa a gente comentar, olha, ela vai pro infinito, para cá, para lá, enfim, tá? Constantemente. E uma das consequências importantes, se fosse perguntado, é que não existe o quê? Ponto de intersecção com o eixo X. Não existe, portanto, raiz real. Isso é meio lógico, né? Por quê? Porque a raiz é quando eu estabeleço que o zero é igual, que o y é igual a zero. Então, se você tentar, né? Uma coisa bem bobinha, raiz é o y igual a zero. Só que se y é igual a 3, fica o quê? Fica uma contradição. Já estou dizendo que y é igual a 3. Eu não posso dizer que zero é igual a 3. Então, não existe raiz real, tá? Então, não existe raiz. X, né? Raiz real, raiz pertencente aos reais. Por quê? Porque o eixo é aqui embaixo, tá? Não existe. Da mesma forma, né? Esse foi um exemplo muito básico, tá? Qualquer exemplo, exemplo 1, exemplo 2, a qualquer exemplo que você queira estabelecer para a função constante, vamos pegar menos 2, a única coisa que é alterada é a região, né? Eu tenho aqui o 0, se fosse menos 2, o quê? Para baixo. Quando é 3, para cima, enfim, positivo acima do eixo X, negativo. E aí, nessa circunstância, seria mais quando você está fazendo análise de sinal, que seria importante você entender que sem precisar necessariamente fazer o uso de um gráfico, né? Eu estou ilustrando aqui com gráficos, mas você não precisa, obviamente, você de antemão já vê algebricamente que não tem raiz, você já tem que ter uma ideia de qual vai ser o domínio a imagem. Aliás, lembrando disso, né, eu deixo, às vezes passa meio batido, né, porque vocês não se esqueçam que eu já comentei isso no primeiro slide. Se pergunta quem que é o domínio de uma função de primeiro grau, sempre reais. Se for o conjunto imagem e ela for ou crescente ou decrescente, tanto o domínio quanto o conjunto imagem são reais. Aqui o domínio é real, a imagem que está no contradomínio também é reais. O que significa isso? Quaisquer valores
estão autorizados a fazer parte dessa nossa negociação. Já aqui, o conjunto imagem não. O conjunto imagem está me dizendo o quê? Para qualquer valor de x, o y vai ser igual a 3. Ela é constantemente igual a 3. Então, a imagem tão somente, a imagem da função é 3, tá? Você pode dizer também um conjunto, só assim, tá bom? Não é um intervalo, é só um ponto. Então, quando eu me atenho a comentar aqui, a função ela é estritamente, né, acima do eixo do x, positivo. Aqui, negativo. Então, quando eu falo a função, sinônimo de dizer o y, porque y é f de x, sempre falar y, falar a função é equivalente, tá? Na função de primeiro grau a gente nem fica tão presa a essa situação, mas na de segundo grau a gente começa a perceber o x e o y, tem que começar a analisar um pouquinho, de forma um pouquinho mais profunda, né? Esse lance de onde está a função e quais valores que eu estou me referindo em relação ao x, que seria o domínio. Espero que tenha dado para fazer essa revisão, é revisãozinha básica, certo, gente? Para a gente começar os nossos exercícios mais sofisticados, tá certo? Qualquer dúvida me escrevam, tá bom? E é isso, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.